aproveitando aí esse gancho da desinformação, vamos falar um pouco agora sobre o Elon Musk. Eu acho que a maioria das pessoas deve estar inteirada no que aconteceu, mas quem não está por dentro, a gente vai trazer aqui um vídeo agora em que a gente resume a notícia que vai nos trazer vários desenvolvimentos dessa história. Você coloca na tela pra gente, Falcão? Principalmente desse último sábado, o bilionário Elon Musk, o dono do X, o X, o antigo Twitter, questionou o ministro Alexandre de Moraes sobre tanta censura no Brasil e informou que derrubou os bloqueios das contas na plataforma impostas pelo magistrado. O empresário respondeu a um post de 11 de janeiro em que Moraes elogiava a nomeação de Ricardo Lewandowski ao cargo de ministro da Justiça e escreveu, abre aspas, "Por que você está exigindo tanta censura no Brasil?" Fecha aspas. Em outra publicação no seu perfil, Musk ameaçou fechar o escritório do X no Brasil e informou que cancelou os bloqueios impostos a algumas contas na rede social. O empresário escreveu, abre aspas, "Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá", fecha aspas. Musk concluiu o post dizendo que os princípios são, abre aspas, mais importantes que o lucro, fecha aspas. Desde que assumiu a plataforma, o empresário adotou um discurso de liberdade de expressão, mas uma série de denúncias que ficou conhecida como Twitter Files alega que o conteúdo impulsionado pela rede de Musk tem parcialidade. As alegações, no entanto, nunca foram comprovadas e a CNN pediu um posicionamento do ministro Alexandre de Moraes sobre as falas do Musk e aguarda um retorno. Então, esse foi mais ou menos o início do imbróglio ali. A gente sabe o que move as intenções, não são princípios, e ele nunca deixaria o lucro de lado, mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Existem interesses por trás de tudo isso, mas é óbvio que essa fala e essa ameaça de descumprir as ordens judiciais fizeram com que o ministro Alexandre de Moraes, que preside um inquérito que investiga a atuação na rede desses grupos bolsonaristas, desses grupos de extrema direita, que disseminam notícias falsas, ele acabou incluindo dentro desse inquérito o nome, a pessoa de Elon Musk como um possível investigado. Isso não significa que ele vai ser processado ou que ele vai ser indiciado. Ele apenas acrescentou o nome dele. E aí choveu um monte de gente tirando sarro do Xandão, dizendo que isso não implicaria em nada, que isso não teria repercussão jurídica nenhuma, onde já se viu. Você acha que o Xandão é ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos e tal? Mas aí eu queria compartilhar com vocês, eu não tenho o link aqui, mas depois a gente vai deixar, mas vocês procurem depois pelo Marcelo Feller, lá no Twitter mesmo, no X, ele que foi comentarista do grande debate lá na CNN, ele fez uma thread explicando rapidamente sobre a possibilidade de, eventualmente, caso a investigação aponte uma responsabilidade para o Elon Musk e o Elon Musk venha a ser processado e eventualmente condenado, isso poderia acarretar na inclusão do nome dele em uma lista que a gente chama de difusão vermelha. Olha o complô, né? O nome da lista é difusão vermelha, que é uma lista da Interpol. Aí eu queria pedir agora a opinião do meu colega de profissão, do nosso jurisconsulto, do nosso queridíssimo Augusto aqui, que é o nosso ministro togado nessa mesa, para comentar um pouco mais sobre essas possibilidades, e se o Marcelo tá viajando, ou se o Xandão tá viajando, ou se tá todo mundo viajando de mãos dadas no foguete do Kiko. Bom, Tássio, em primeiro lugar, é bom esclarecer como é que se funciona ali a cooperação internacional. Isso pode acontecer na esfera civil, pode acontecer na esfera penal e na esfera, digamos, investigativa. Nesse caso, surge o papel da Interpol. E como é que acontece? Em primeiro lugar, a gente lembra que cada nação tem sua soberania. Então, não é como acontece nos filmes americanos, eu vou enviar
algum helicóptero, algum avião lá para fazer invasão e pegar o Elon Musk e trazer para o Brasil para que ele seja condenado. Não acontece assim. Acontece que, quando se é inserido o nome nessa difusão vermelha, essa pessoa ela está, digamos, autorizada, em tese, a ser presa. E daí, como se dá isso? Um magistrado daqui, ele faz o pedido, daí isso vai passar pela Interpol, isso não é simplesmente o Xandão pediu e aí ele vai ser preso. Isso vai passar também por um filtro da Interpol que vai verificar se aquela prisão é legal, se não há uma questão política, se não há um ataque aos direitos humanos. E se for referendado, aí sim o Elon Musk poderia supostamente, né, ser preso ali por cometer crimes na legislação brasileira. Só que ainda tem uma questão dentro da cooperação internacional, se o país onde ele estiver vai querer cooperar com o Brasil. E aí como é que se tem essa cooperação? Pode ser através de tratados, através de convenções, através de acordos bilaterais, e tem o próprio rede da Interpol ali, que hoje tem cerca de 195 países. Aí você pergunta, o Elon Musk pode ser preso numa situação dessa? Eu não acredito nesse tipo de justiça para bilionários. Mas o que eu poderia dizer para encerrar essa questão é assim, o Elon Musk tem possivelmente aí uma difusão vermelha, mas nossa difusão jamais será vermelha. Acrescentando isso, complementando o que o Augusto falou, é preciso que o país, no caso, que vá fazer essa cooperação, tenha uma legislação parecida com a do Brasil. Por exemplo, nós temos o caso do Alan dos Santos. O Alan dos Santos, ele está sendo processado, tem a ordem de prisão dele, está na Interpol, mas os Estados Unidos não cumprem, porque o que ele praticou no Brasil, para os Estados Unidos não seria crime, porque lá nos Estados Unidos você realmente tem uma liberdade de expressão maior, em que você pode cometer crimes contra a honra sem responder isso penalmente. Então, seria impossível, é óbvio, que os Estados Unidos prendessem o Elon Musk. Mas, eventualmente, o Elon Musk pode pisar em um país que tem uma legislação, por exemplo, parecida ou até mais restrita que a do Brasil, como seria, por exemplo, o caso da Alemanha. A Alemanha tem uma legislação muito mais firme com relação a manifestações de ódio e tal. Então, por exemplo, se o Brasil tiver um bom relacionamento com a Alemanha, tiver tratados, e o Elon Musk tiver nessa lista dessa difusão vermelha e, por exemplo, pisar na Alemanha, seria uma espécie de obrigação, é óbvio que depende muito da vontade política, da Alemanha cumprir essa ordem de prisão. Isso acontece, por exemplo, hoje com o Putin. O Putin acho que tem essa ordem de prisão expedida também por crimes de guerra, se eu não me engano. Eu não sei se já caiu ou não caiu, mas acho que tem essa ordem de prisão também. Então seria uma situação bastante parecida. Seria uma, sei lá, uma prisão, eu não ia falar nenhuma prisão para inglês ver, seria uma prisão para sul-africano que mora nos Estados Unidos e é bilionário ver, entendeu? Também não acredito que isso vai acontecer. Mas aí, eu acredito que não vai acontecer, não é nem por causa do direito, aí é por causa de uma outra questão. Eu acho que daí o Guilherme pode falar até um pouco mais. O Guilherme, que tem um viés mais marxista, tem uma lente mais apurada, pode nos dizer por que é que ele não vai, por que é que ele não vai preso, Guilherme? Porque, assim, né, em resumo, o judiciário ele é burguês, ele defende interesses da burguesia. A gente pode, né, aqui de repente questionar se o judiciário brasileiro, né, que defende interesses da burguesia nacional, teoricamente, vai ter o interesse também, né, de defender o interesse dele. Mas é muito improvável que isso caminhe para algo que vai gerar, né, até mesmo jurisprudência, até mesmo, né, uma decisão contra alguém do perfil do Elon Musk. O Tasso pode falar melhor disso, mas o perfil das pessoas não deveria ser considerado, né, juridicamente, mas a gente sabe que ele é. A gente sabe que, na hora do vamos ver, a cor, a classe social, né, o que ele diz representar na economia faz muita diferença num processo. E aí, né, dificilmente a gente veria algo personificado no Elon Musk, né?
De repente uma proibição, de repente alguma coisa mais branda, pode ser que seja provável até para dizer, não, foi punido, foi feito alguma coisa. Mas algo assim que passe uma lição, que resolva um problema, eu não acredito mesmo, né? Corroborando Em o que resumo, o Guilherme, em disse. resumo, Pode a falar. lei não é para todos. Não, só queria complementar que a lei não é para todos. É isso que a gente Só corroborando vê. a ideia do Guilherme, isso daí a criminologia chama de direito penal do autor. Você olha para quem está infringindo a lei, e aí você tem um monte de subjetividades ali que vão fatalmente modificar a situação, né? Dependendo se você é branco, se você é rico, se você de repente bateu com um poste. Dirige um Porsche, eu ia falar. Aí você vai ter um monte de regalias. Você teria um super garantismo, né? Um monte de prerrogativas ali que uma pessoa diferente de outro extrato social não teria.